começando agora o Cara a Cara com o presidente Romildo Bolzan. Saudações tricolores, está começando a segunda temporada do nosso Cara a Cara. Você estava com saudade, né? Então a gente está de volta aí e está tendo a honra de receber o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Seja bem-vindo, presidente. A honra é minha. Tudo bom? Tá preparado? Não vou pegar leve não, presidente. Não, mas eu nem quer saber o que tinha de conteúdo antes, para tudo na espontaneidade. Presidente, o senhor foi eleito para o biênio 2014-2016 e depois se reelegeu. Como é que o senhor encontrou o Grêmio naquela ocasião de 2014 e 2016? Como é que foi para o senhor isso aí? Eu encontrei um Grêmio, assim, numa transição de local, quer dizer, essa história do Grêmio sair do Olímpico e vir para a Arena era uma situação que demandava muitos diagnósticos, muitas situações de cuidado. Aquele momento era extremamente necessário que a gente cobrisse rapidamente as despesas e as receitas que a Arena gerava para o clube, do ponto de vista contábil, para constituir mais um crédito, para constituir mais uma receita, e principalmente por uma questão contábil. Tudo aquilo fazia parte de um processo que no primeiro momento assustou, e o presidente Koff, fazendo essa visualização, já tinha trabalhado muito antes a questão da aquisição da Arena, que para ele era uma bandeira e continua sendo até hoje, porém situações outras aconteceram que acabaram não dando a rapidez e a dimensão do processo que estava em andamento. Então é claro que aquele momento exigia de nós uma tomada de posição, principalmente para ordenar um novo processo. Ordenar um novo processo significa dizer o seguinte: bom, agora nós temos isto e vamos ter que nos adaptar a isto e não podemos fazer um processo de comprometimento maior daquilo que estava diagnosticado do possível. E conseguimos fazer isso no primeiro ano, uma parte do segundo, conseguimos fazer uma readequação de plantel, já havia um trabalho de base acontecendo e esse trabalho de base foi aproveitado bastante. E deu muita coisa no time de hoje, isso é importante que se diga, muitos jogadores já saíram, mas foi um momento extremamente importante para o clube ter essas gerações que passaram. Então, tudo isso já conseguiu ser superado, principalmente com os aumentos de receitas que nós tivemos no quadro social, os aumentos de receitas que tivemos também na loja, com os aumentos de melhoria do nosso patrocínio de televisão. Tudo isso acabou gerando subvenções de receitas que nos permitiram fazer um projeto mais rápido, mais acessível e principalmente colocar o clube numa certa equalização para os dias de hoje. E naquele primeiro ano, naqueles 2 primeiros anos que o senhor se elegeu, o senhor já pensava em reeleição, alguma coisa assim, um trabalho a longo prazo, ou foi amadurecendo a ideia ao longo do tempo? Eu não pensava em reeleição, mas sabia que o clube precisaria de 4 anos para chegar a um processo adequado. E nós montamos um processo de 4 anos, essa adequação, que vai chegar ao final deste ano de 2018, os 4 anos. E esse ano nós não tivemos superávit no ano de 2015, mas tivemos superávit em 16, tivemos superávit em 17, e nos encaminhamos para um superávit também bastante acentuado, maior do que os dos outros anos, agora em 2018. Então tudo isso gera uma situação na busca da estabilização do projeto, que é aquele que a gente tinha montado para 4 anos, exatamente ao final dos 4 anos, conseguir equalizar o clube de uma maneira definitiva. O que é equalizar? É tu fechar o mês, quer dizer, tu ter receita e despesas realizadas dentro do mês que são cumpríveis dentro do mês. É tu não ter susto, tu não ter sobressalto de arrecadação ou de falta de recursos no mês para cumprir todas as tuas obrigações. E esta autossustentação é a que era exatamente o final do projeto, o final do processo. E acho que vamos chegar a isso já para esse final de ano, no mais tardar o ano que vem. Quando se fala em modelo de gestão, hoje se fala do Grêmio justamente por isso que o senhor acabou de explicar. Mas o senhor tem algum espelho fora daqui, na Europa, algum clube que o senhor se espelha também para trazer para cá, ou isso não existe? Eu não sou tiete de clube europeu, eu sou tiete do Grêmio. O meu negócio é o Grêmio. O negócio de ser tiete de clube europeu, para mim, não me agrada nada. Os grandes princípios que eu tive do ponto de vista administrativo, de compreensão desses processos, foram os princípios públicos. Quer dizer, como eu tive uma experiência pública intensa, então, para mim, os princípios da legalidade, da moralidade, do aceite dos controles internos e externos, da questão de uma boa convivência com os legislativos, no caso do Conselho Deliberativo, sujeitar os pareceres do Conselho Fiscal, ao princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, tudo isso, para mim, são processos que eu aprendi a gerir, aprendi a conhecer e aprendi a respeitar. Esses processos, para mim, são os mais importantes. Observado tudo isso, tu faz o diagnóstico correto. O diagnóstico correto que eu digo é tu conseguir fazer um raio-x de uma situação para buscar as melhores decisões. Com aqueles diagnósticos, a melhor avaliação melhora o processo de decisão. Junto com isto,
nós passamos a ter uma vida muito orgânica do Conselho de Administração do Grêmio, que trabalha todas as segundas-feiras, todos os temas do clube. Então isso dá uma decisão coletiva muito mais aperfeiçoada, muito mais sensata, muito mais debatida e com muito pequeno risco de erros. Porque tu tem no Conselho de Administração homens profundamente conhecedores do clube, conhecedores das suas vidas privadas, podem trazer essas experiências para cá. Então tudo isso acabou gerando uma situação de decisão, um processo de decisão e de convivência harmoniosa com todos os segmentos do clube, com os movimentos políticos, que geraram um ambiente muito favorável para que essas coisas acontecessem. A gente sabe que dentro do futebol os títulos contam muito, né? Para o jogador, para o treinador e, claro, também para o presidente. E esses títulos, desde 2014, eles demoraram aí 2 anos para começarem a chegar, e foi a Copa do Brasil o primeiro. E como não estava vindo 2014, 2015, a gente sabe que foi tratado o ambiente interno do Grêmio, como o senhor acabou de explicar. Como é que o senhor passou por essa fase? Porque as críticas acabam vindo, né, presidente? Mas é engraçado, sabe que naquele 2015 nós fomos o 3º no Brasileiro. Ali já dava um sopro de, olha, nos classificamos no primeiro ano de gestão para uma Libertadores, no ano seguinte fomos o 3º no Brasileiro, tivemos um bom desempenho. Enfim, aquelas coisas começaram a dar uma luz, mas o que mais desafia a gente nesses momentos é a capacidade de se justificar para o seu torcedor, para a nação tricolor, para o torcedor do Grêmio, para aquela massa que é absolutamente invisível, mas que está sedenta de receber informações. Então, no momento que tu monta um projeto, no momento que tu tem uma situação para te executar, e tu consegue transformar aquilo numa justificação que chega no ouvido do torcedor, ele escuta, assimila, e ele pode ter 2 reações, rejeitar ou aceitar. Então a minha maior preocupação em 2015 foi exatamente criar este ambiente de justificação, de modo que olha, o torcedor tem que ter paciência, porque nós vamos passar por isso, porque o objetivo é chegar lá na frente nesta outra situação. E eu acho que esse momento para mim foi um momento de maior desafio, no sentido de estabelecer um discurso que fosse rigorosamente aceito pela torcida do Grêmio, com expectativa de futuro. E como veio o título em 2016, essas coisas acabaram se confirmando. Então eu posso te dizer que esse momento foi o momento de equalizar o discurso e ser sincero, transparente, absolutamente correto com aquilo que o clube estava fazendo ao torcedor. E essa percepção me causou a impressão que o torcedor teve e aceitou o discurso. Então essa transição acabou tendo esse conteúdo e foi um momento muito rico, porque a justificação que o clube passou, o torcedor acreditou. Qual é que é o segredo desse Grêmio que está encantando hoje em dia? Continuidade, o processo de continuidade, quer dizer, tu ter sempre o próximo jogador que tu sabe que tu pode perdê-lo, mas tu sempre tem que ter em mira que já tem alguém para substituir, e a base estrutural do clube ser mantida. O Grêmio gasta muito pouco com contratações em relação aos times de ponta no futebol brasileiro, mas o Grêmio tem um processo que realizou e eu acho foi extremamente adequado e, sinceramente, acho que foi extremamente justo e correto, que foi valorizar por dentro aquilo que tinha. E na medida que esses jogadores foram cada vez mais se identificando com o processo de continuidade, se conhecendo, formando um time, formando uma base, e o Grêmio valorizando aquele grupo que foi a base desse processo todo, vindo jogadores da base e vindo os jogadores de fora que vinham sendo acatados por este grupo, este processo transformou um círculo de resultados que foi um senso coletivo e que também teve no Renato o lustro de tudo isso, a compreensão de tudo isso e acabou dando esse resultado. Então, para mim, o processo mais significativo de tudo isso é a valorização de todos, a compreensão de tornar um ambiente extremamente saudável, harmonioso e correto de convivência, justo, e também essa percepção de continuidade. Um exemplo vivo disso acho que é o Everton, né? Sim. O Everton em 2014 chegou a figurar no grupo da Libertadores, que disputou a competição aquele ano, e hoje está aí, arrebentando também. E todo mundo dizia, olha, o Everton vai chegar na maturidade lá pelos 22, 23. Quem fez essa avaliação mais tarde, estava correto. Assim como o Lua também despertou, assim como o Pedro Rocha despertou, assim como o Alisson despertou, o Ramiro também veio se consolidar um pouquinho mais adiante, né? Então, e o Grêmio tem outros jogadores que podem chegar. O Marcelo, de certa forma, quando assumiu a titularidade do Grêmio, também confirmou. Então vamos combinar, né? O bom ambiente, o ambiente solidário, o ambiente familiar, o ambiente de vínculos profundos de todos é que gera esse bom ambiente de trabalho que está estruturado e que eles aproveitam e fazem disso exatamente essa expressão e a potencialização de tudo que eles podem dar enquanto profissionais. Esses títulos conquistados aí na sua gestão, qual é o mais importante, presidente? Tem a Copa do Brasil que nos tirou daquele ato de títulos, mas também tem uma Libertadores da América, né, presidente, que confirmou, né? Então vamos combinar, se for hierarquizar esses títulos assim, tu tem que dar para a Libertadores o mais importante, não tenha dúvida. A hierarquia é a Libertadores. Porém, o título que nos reencaminhou para o caminho de vitórias foi o da Copa do Brasil.
Esse sim nos deu assim, ó, voltamos a vencer e abrimos o caminho para o resto. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Então, se tu for dar importância no conteúdo estratégico do clube, sem sombra de dúvida, foi a Copa do Brasil. Agora, se tu for hierarquizar os títulos, a Libertadores é o maior título que a gente poderia receber nesse momento. E a Libertadores também oportunizou o Grêmio a disputa do Mundial lá também. Fomos vice-campeões, né? E sinceramente, honrosamente. Por quê? Porque tivemos um pênalti não marcado contra o Ramiro e tivemos também um gol que a bola passou por baixo da barreira, que geralmente o Grêmio não toma. Então, vamos dizer assim, ficou o gostinho de quero mais. Não vamos dar para o Real Madrid esses méritos todos, porque ficou o gostinho de quero mais. Até eu não sei se o senhor compartilha dessa ideia também. Claro que o Grêmio foi lá e ficou com o gostinho de quero mais por aquilo que o Grêmio mostrou dentro de campo, mas eu acredito que a torcida do Grêmio também acha que o jogo do Grêmio era aquele jogo contra o Pachuca. E foi um jogo complicado também. Como é que o senhor viveu essa aflição toda? Porque foi para prorrogação e até o Cebolinha fez o gol. Eu tinha assim uma certeza que nós íamos conseguir fazer um bom papel, né? Mas veja bem, principalmente quando a gente viu aquele primeiro jogo do Pachuca contra o time árabe, eu não vi ali um time, mas depois conosco eles jogaram muito mais, e se mostrou um time muito competitivo. E eu acho que micar contra o Pachuca, não disputar a final, seria o grande problema para o Grêmio. Nós fizemos exatamente o cumprimento do nosso papel. O resto era plus. Não que nós não quiséssemos vencer, claro que nós queríamos vencer, nós achávamos até que podia, né? Claro, era o Real Madrid, entendeu? Era o campeão da Europa, uma seleção do mundo. Então, na verdade, nós tínhamos essa perspectiva de poder fazer um enfrentamento, mas também nosso enfrentamento, o nosso campeonato era chegar na final, e depois o resto era plus, era tudo que viesse dali para frente era lucro. E do que veio daqui para frente, depois do Mundial, veio uma coisa que o Grêmio não conquistava há bastante tempo, que é o caso do Gauchão, e até na conquista da Recopa, presidente. Tem uma imagem que o senhor está no campo, TV Grêmio, Grêmio TV, inclusive, que o senhor está lá e fala, vamos pro Gauchão agora. E o Grêmio foi pro Gauchão e conquistou. O que isso representou para o senhor? Porque, na verdade, é o seguinte, olha aqui, bom, o título hierarquicamente menos importante desse processo todo é o Gauchão. Mas também há muito tempo a gente não ganhava, né? Estava na hora de retomar essa hegemonia aí. Bom, e depois do susto que a gente levou, teve um sabor todo especial, porque a gente foi do céu, do inferno para o céu. Quase rebaixados, quase desclassificados. Alguém ia ser rebaixado, né? Cadê? É nós, é Grêmio, porra, é Grêmio. Chegamos no final e também acabamos ganhando. E o nosso tradicional rival, nós conseguimos eliminá-lo numa fase lá de quartas. Então passou a ser um momento mágico também, quer dizer, vamos dizer assim, retomar a hegemonia do futebol gaúcho tem todo um gostinho especial também, não dá para negar. Como é que é o seu relacionamento com o Renato, o relacionamento com os jogadores? Qual é o momento que o presidente precisa entrar no vestiário? Nós tivemos um exemplo ano passado, quando a gente saiu fora do Campeonato Gaúcho, que a gente fez uma reunião lá de um bom tempo, tal, exatamente para remobilizar o grupo, porque aquilo poderia ter acontecido e aconteceu e vamos em frente, né? Mas o meu papel é um papel de provedor, é um papel de estar pronto, de estar sempre próximo, de observar os comportamentos, de observar a estrutura, proporcionar tudo de bom para que todo mundo jogue, potencialize toda a sua estrutura de futebol, quer dizer, que todo mundo possa desenvolver o máximo de si, tanto o Renato como a sua comissão técnica, como os jogadores, quer dizer, não interferir nos processos de procedimento técnico, mas criar um ambiente favorável da compreensão, da harmonia, do diálogo, da capacidade de entender, da capacidade de ser solidário e comprometido com os resultados, tudo aquilo que para mim é fundamental num comportamento de presidência, no sentido de dizer, olha, eu não estou aqui competindo com ninguém, eu estou aqui sendo parte de um processo que precisa também de uma visibilidade, mas que principalmente vocês têm que fazer, e eu quero ser, na verdade, o fiador dessa estrutura e nada mais do que isso. Quando eu falo fiador da estrutura, o Conselho de Administração, quer dizer, aqueles que estão envolvidos no processo, o Departamento de Futebol, todos nós apoiando a capacidade de todo mundo dar de si o máximo que pode em favor do clube, nós cumprindo a nossa parte, os jogadores cumprindo a parte deles, e junto disso também cumpliciar um bom relacionamento, uma harmonização de atitudes, comportamentos corretos. Eu acho que esse é o papel que o presidente tem que exercer, que o vice-presidente de futebol tem que exercer, aqueles que buscam, na verdade, criar no futebol, um excelente ambiente para desenvolvimento do futebol. O senhor contou quantas vezes o Renato já lhe deu beijo na testa ou não? 4. 4 vezes. Presidente, o que dá para falar sobre a Primeira Liga, presidente? A Primeira Liga começou com um levante dos clubes. Aquele sonho da Primeira Liga acabou, presidente? Eu não alimento mais aquele sonho. E eu achava que era possível retomar uma discussão, uma pauta nacional, mas ainda esses dias recentemente falei com
o presidente do América Mineiro, o Salum, que é o atual presidente da Primeira Liga, e ele concorda com uma situação. Olha, nós precisamos de um fórum político, em primeiro lugar. Ressurgiu o fórum político de debate dos clubes. Depois, né, se puder jogar um campeonato, ótimo. Se tiver condições de fazer um torneio, um campeonato, tudo bem. Mas o mais importante disso tudo é exatamente nossa capacidade de discutir e ter fórum e ter ações corporativas. Como isso deixou de ter, e os clubes mostraram a fragilidade que tem na hora das reuniões, na hora de discutir sistemas, são muito frágeis, muito pouco unidos, porque cada um tem a sua cultura e não se despe da sua cultura para enfrentar um fórum coletivo, todo mundo fica guardado nas suas culturas, entendeu? Então ali eu visualizei que dificilmente os clubes brasileiros terão capacidade de se reunirem para discutir pautas comuns. E acho que isso, cada vez que a gente se reúne lá na CBF, eu verifico isso também novamente. Então, vamos cuidar do clube e vamos cuidar nas questões essenciais e importantes do futebol brasileiro e ver se a gente converge em vários pontos. Vamos dizer assim, existe uma grande maioria no futebol que pensa igual, mas existe 1 ou 2 clubes que pensam, 3 clubes que às vezes pensam diferente e acabam contaminando o ambiente inteiro. A gente está vivendo um momento muito bom entre clube e torcida, né? A torcida do Grêmio, teve aí 30 mil, 40 mil, a torcida está chegando, mas um assunto recorrente também nas redes sociais é a questão da biometria na arquibancada norte, que o pessoal reclama das filas, que tem gente do interior que não consegue vir aqui para a arena para fazer o cadastramento biométrico e tudo mais. Como é que o clube vê essa questão, presidente? Bom, naquele momento que a biometria foi decidida, nós tínhamos a seguinte encruzilhada. Ou tu fazia a biometria, ou tu fechava todo o setor. Por conta de diversos episódios que aconteceram, foram documentados, foram gravados e tudo mais. Então o Grêmio chegou na seguinte coisa: o que vale mais a pena, fazer a biometria ou não ter mais ninguém naquele setor ali? Esse era o dilema que tinha na época. E fomos avisados porque haviam pareceres da Brigada Militar, haviam procedimentos e encaminhamentos do Ministério Público e sinalizações do juizado que aceitariam uma situação de pedido de interdição de todo o setor. Mas, presidente, isso não acontece do outro lado também, presidente? Acontece, só que nós resolvemos trabalhar e decidir esse assunto de uma maneira definitiva. Olha, vamos botar a biometria e acabar com esse sobressalto. Eu não quero mais ter essa espada na cabeça do Grêmio de que a qualquer momento nós podemos ter a setor interditado, porque nós vamos ter soluções praticamente de longo prazo para serem resolvidas. Então o Grêmio trabalhou preventivamente. E a biometria não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quem faz uma vez está resolvido. E o Grêmio trabalha agora a ideia de criar uma condição de pelo menos um associado ceder a sua carteira, e vamos debater isso logo em seguida no Conselho de Administração. Já existem as sugestões, os projetos, para que possa atender uma demanda de um empréstimo gratuito sem nenhuma necessidade com biometrizado também, mas sem nenhum problema de estar impossibilitado de fazer isso. Então, acho que as soluções acessórias que podem resolver um pouquinho melhor essa situação, para mim, se faz necessário e a gente vai trabalhar. Agora, se tu me perguntares, e o cambismo? O que é o cambismo? Alguém que tinha 60 carteirinhas, 50 carteirinhas e explorava o clube por conta de fazer uma situação de ganho, eu posso concordar com isso? Não, não concordo. Eu quero te dizer que não concordo. Então também tem os reflexos positivos de tudo isso, porque o clube não é feito para terceiros explorarem, o clube é feito para sua torcida usufruir. Então, se quer usufruir efetivamente as coisas do clube, se associe e cria as condições de submeter algumas regras. Mas essa questão que são pontuais e que não são absolutamente de cambismo, que não são situações de exploração do clube, que possam às vezes criar uma condição de empréstimo gratuito a um amigo, a um parente, isso, aquilo, isso o clube está trabalhando e vai tentar resolver. Como é que anda a questão da compra, da gestão da arena, presidente? Porque faz tempo até que não se fala no assunto também, né, presidente? O que acontece na gestão da arena é que fugiu do nosso controle, fugiu da nossa possibilidade de resolver. Na medida em que a própria falência da OAS, a impossibilidade de fazer transmissão dos patrimônios, o Banco do Brasil, que de certa forma também saiu da negociação, e essa incapacidade de resolver a questão do entorno. Enquanto essas questões não forem dado um alento, ou então uma solução, ou buscar um encaminhamento para tudo isso, o Grêmio não detém a autoridade do processo, nem tampouco a definição do processo. Precisam terceiros resolverem os seus problemas para que depois essa negociação seja continuada. Agora, se tu me disser o seguinte, o Grêmio permanece com a intenção de comprar a operação do estádio? Permanece. O Grêmio quer antecipar a compra da operação do estádio? Quer. O Grêmio é dono do estádio? O Grêmio contratualmente é dono do estádio. O Grêmio contratualmente não é mais dono do Olímpico também, mas do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista de posse, ainda o é. Então tem uma série de coisas a serem resolvidas. No momento que tudo isso clarear novamente, as coisas vão andar. Saiu o Wallace, saiu o Pedro Rocha e agora está saindo aí, já está com passagem carimbada o Arthur também. Tem como combater isso? Como é que dá para brigar? Se é que existe essa possibilidade, presidente? Não, eu acho que o Grêmio mudou muito esse perfil. O Grêmio passou, de certa forma, a preservar muito seus jogadores. O Grêmio repatriou o Jeromel poderia ter
O Grêmio segurou o Wallace o quanto pôde, segurou o Arthur o quanto pôde, segura o Luan. Essa negociação do Arthur acho que é uma das mais brilhantes da história do Grêmio, um negócio impressionante. Segura o Arthur, segura o Luan ainda até o presente momento e vamos segurar o Everton até quando pode. Bom, o Wallace se mostrou numa situação insuportável, que não foi mais possível dar continuidade à permanência dele. Mas quem sabe os jogadores um dia podem voltar para o Grêmio, o Pedro, o Wallace e tal, vai. Mas o mais importante desse processo não é simplesmente tu ter a perda desses jogadores, é tu saber que tu vai ter substituto no clube para isso. Quando o Wallace foi, a gente sabia que ia ter o Arthur. Tá? Acho que o Grêmio tem altura também, se o Luan sair, se o Arthur saindo, eu acho que nós já temos em casa o substituto dele. E se outro jogador sair, dependendo da posição que tiver, acho que nós já temos em casa também a possibilidade de substituição. Então, a maior situação dessas coisas assim não é realizar o patrimônio. Primeiro, o ganho desportivo. Eu acho que todos esses jogadores saíram já deram para o Grêmio alguma coisa importante. O próprio Wallace, que jogou pouco, deu a Copa do Brasil. Copa do Brasil. O próprio Pedro, quando saiu, já estávamos encaminhados aí da Copa do Brasil, deu também bem encaminhamento da Libertadores. Então é importante que esses jogadores não saiam do nada, mas saiam com alguma coisa desportivamente dada ao Grêmio, porque é necessário realizar. E então, tu tem que ter em vista que se tem substituto, não tem substituto no grupo para aquele jogador. E graças a Deus, todos esses jogadores que saíram tiveram substitutos. O Arthur, o próprio Everton, tinha aí o Fernandinho antes, estava todo mundo em casa. Dá para perguntar quem é que o senhor acha que é o substituto do Arthur? Dá. Quem? Ali tem vários. Pode ser o Jailson, pode ser o Michel, pode ser o Mateuzinho, pode ser o Balbino. O Vitor Bobsin. O Vitor Bobsin. Tem vários jogadores ali. O Grêmio tem em casa soluções que não precisaria buscar fora, não. O senhor se considera um dos maiores presidentes da história do Grêmio por tudo que vem acontecendo, presidente? Não, longe disso. Antes de mim tem vários, mas o presidente que eu mais valorizo foi o primeiro presidente do Grêmio que criou tudo isso para nós, né? Esse é o mais importante de todos. O primeiro presidente, esse é o cara, entendeu? Que teve a lucidez de criar o Grêmio. Todos os demais presidentes que tiveram são consequência daquele, entendeu? Então, para mim, o grande presidente do Grêmio foi o primeiro. Presidente, topa de um ping-pong agora? Eu pergunto, o senhor responde. Primeira coisa que vier na cabeça. Mas eu tenho ídolos do Grêmio como presidente. Porque não, mas essa pergunta vem pela frente. Tá bom, eu não quero deixar passar em branco isso. Romildo Bolzan Júnior em uma palavra só. Grêmistaço. O que deixa mais feliz, presidente? Um campeonato do Grêmio. E o que te deixa mais triste? Perder o campeonato. O Renato Portaluppi para ti. Um ídolo. Uma música favorita, presidente? Uma música favorita? O senhor já falou pra gente, hein? Qual é uma música de preferência do senhor aí, presidente? Olha, quero ver se tu vai ter. Não, vamos botar aí. Aí o Vitor já tá aí, já tá catando músicas ali, que ó. são hinos. Tá? Vamos nessa. Pra mim, Anos Dourados é um hino uma música do Tom Jobim. Anos Dourados. Anos Dourados. E a outra também que é Aquarela, que é uma música fantástica do Vinícius de Moraes, do Toquinho. Eu gosto do Aquarela. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Um filme favorito? O Poderoso Chefão. A trilogia. Um dia marcante na sua vida. Não tem nada a ver, por favor. Eu gosto porque eu sou descendente de italiano, eu acho aquilo fantástico. Um dia marcante na sua vida, presidente? Ganhar os campeonatos pelo Grêmio. O senhor acabou de responder aqui, mas eu vou ter que perguntar, o maior presidente da história do Grêmio. Eu tenho 2 presidentes que eu bato continência para eles, que é o Hélio Dourado e o Fábio Koff. Um ídolo? Aí, meu pai. Pessoal e também... Meu pai. Um sonho, presidente? Ganhar mais campeonatos pelo Grêmio, cada vez mais. A maior alegria da sua vida? Ganhar o campeonato 77. E a maior frustração da sua vida? Eu não sou muito frustrado, não. Não sou muito frustrado, não. Não trabalho com frustração nas derrotas. Mas a frustração maior da minha vida, o que foi? Ter perdido meu pai. Essa foi uma frustração. Essa eu quero ver a resposta que o senhor vai dar. O que é pior? Copa do Brasil sem saldo qualificado ou Libertadores em campo neutro, final, jogo único? Campo neutro, jogo único é um terror. É um troço que não se explica, não se justifica. Isso aí é um absurdo, quer dizer, tu vai tirar das praças, das casas dos times, dos clubes, o direito de torcerem. Quer dizer, nós não somos Europa, nós somos América do Sul. Fecha na Libertadores, então. Fecha na Libertadores. Presidente, qual é o limite desse Grêmio? Não sei.
qual é o limite desse Grêmio. O que eu quero é um Grêmio sempre permanentemente disposto a disputar campeonatos. Eu acho que esse é o limite de tudo. Quer dizer, se nós estamos permanentemente disputando, é o que serve. Quando é que o senhor vai pagar aquela promessa que o senhor fez pra gente lá no Camarote Grêmio TV em 2014, numa galinhada lá em Osório, lá presente? Grêmio TV e Grêmio Rádio aceita o convite futuramente. Vamos lá. É verdade. Isso aí é verdade. Direto de Osório. Ao vivo de Osório. Marca hoje, vamos lá. Marca hoje, já está marcado. Presidente, muito obrigado, viu? Um abraço. Aí, cada vez para vocês também, cada vez mais audiência e transmitindo essa relação importante com a torcida. Bacana. De volta aqui o Cara a Cara na sua segunda temporada, recebendo o presidente Romildo Bolzan. Até a próxima.